o governo vai fazer alguma coisa para tentar reverter o resultado na Comissão de Constituição e Justiça? O PT vai fazer alguma coisa? Não digo o governo, o senhor fala pelo PT. O PT vai fazer alguma coisa na Comissão de Constituição e Justiça para tentar reverter o resultado? Ou na Comissão de Educação? Otália, essas decisões foram tomadas levando em conta as regras regimentais e o acordo estabelecido entre as lideranças de rodízio, no caso da CCJ, cabe ao PL a indicação. A responsabilidade é 100% do Partido Liberal sobre a indicação que ele fez para as comissões. E leva-se em conta o tamanho das bancadas. E, obviamente, nesse caso, em razão deste acordo de rodízio na presidência da CCJ, cabe neste ano ao PL. Deputado, o presidente Lula hoje já comentando essa avalanche bolsonarista que aconteceu na Câmara ontem, que é bem grave. Eu acho que o PT não se deu conta da gravidade disso. Ele sugeriu ao PT formar uma tropa de choque para enfrentar os bulldogs lá, o bolsonarismo, né? O senhor está sabendo disso? Já conversou com o presidente, com a Gleisi, sobre o que o PT pretende fazer para reagir a essa avalanche bolsonarista? Nós temos os melhores quadros do Partido dos Trabalhadores na CCJ, na Comissão de Educação e todas as comissões relevantes aqui da Câmara dos Deputados. E é claro, Ricardo, que a reação do Partido dos Trabalhadores é nós escalarmos os nossos quadros que têm experiência nestas áreas temáticas para compor essas comissões. Agora, o governo tem uma base ampla. E é claro que o governo pode e deve colocar seus quadros, seus partidos do centro, da esquerda, nestes espaços. E eu tenho conversado muito com o líder José Guimarães, e ele tem nos garantido que os partidos que compõem a base de sustentação do governo do presidente Lula vão ocupar esses espaços. Por exemplo, na Comissão de Educação, nós temos ampla maioria. E a indisposição com a indicação que o PL fez está manifestada, expressa, na votação que o atual presidente dessa comissão teve. Uma das menores, aliás, a menor votação que o presidente já teve em 10 anos que nós fizemos o levantamento da Comissão de Educação. Então, é claro que essa avalanche que alguém aqui fez referência, ela não é de agora. Ela tem a ver com o número de deputados que o Partido Liberal fez e que a direita brasileira fez. É um debate que nós temos que fazer com a sociedade e é bom que eles se expressem mais e a gente tenha condições de mostrar para a sociedade que as pautas que eles defendem nestes espaços de debate legislativo não são as pautas que interessam ao conjunto da sociedade brasileira. Porque é disso que nós estamos falando. Ali não vai ter espaço para fazer lacração, para ter likes nas suas redes sociais. Ali eles vão ter que debater os assuntos que interessam ao conjunto da sociedade, portanto, vão ter que se expor. O Deputado, e senhor nessa. concorda com a Gleisi? Oh, perdão. Perdão, não, posso fazer só rapidinho, que era justamente sobre o que o Thales estava explicando para a gente aqui mais cedo, né, deputado? De como essa nova configuração, queria entender um pouquinho a sua opinião sobre o papel do Arthur Lira dentro disso tudo. Você acredita que com essa nova configuração, com mais pressão aí em torno do governo, com esses nomes do PL nessas comissões importantes, como que fica o Arthur Lira e a importância dele nessa discussão para vocês? As comissões têm tido um papel importante na Casa Legislativa, mas o plenário tem ganhado prevalência. O plenário em si, como é a reunião de todos os parlamentares, já é um órgão maior, portanto, mais importante. Mas, nesses últimos tempos, este debate, muitos projetos de lei, através do requerimento de urgência, têm sido debatidos no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira, ele precisa garantir a participação plural, democrática, de todas as forças e de todos os pensamentos. Minha expectativa em relação ao presidente Arthur Lira é que ele garanta
o respeito ao regimento, a regra constitucional e o espaço aberto de debate. Essa é a nossa O expectativa. senhor concorda com a Gleisi Hoffmann de que o Arthur Lira poderia ter evitado que esses nomes fossem indicados pelo PL, especialmente a Carla Detoni e o Nicolas Norline. Essa responsabilidade é 100% do Partido Liberal, do presidente do partido e do líder da bancada. O presidente da Câmara pode muito, mas ele não pode indicar no lugar do líder do partido. Esta é a realidade. Agora, ele cabe ao presidente Arthur Lira vigiar para que o regimento e a Constituição sejam respeitadas nesses órgãos colegiados. E nós vamos cobrar, tanto do presidente Arthur Lira como do próprio PL, este cumprimento das regras regimentais e da Constituição. Deputado, o senhor, como líder do PT, participou das negociações que indicaram nomes para os cargos nas comissões, né? O senhor pode falar um pouco como é que foram essas negociações? Para quem está de fora, é difícil entender como é que se chegou a essa divisão aí, a esses nomes, né? O risco da Câmara virar um grande circo, né? Que não são pessoas que têm projetos, planos. O único projeto do PL, é muito claro, é impedir o governo de governar, né? O senhor pode contar um pouco como é que foi o clima, como é que foram as discussões entre PT, PL e os líderes, o Arthur Lira e os outros partidos? O que aconteceu para chegar a esse resultado? Ao final das contas, Ricardo, o que rege é o regimento. E na ordem do tamanho das bancadas, cabe a primeira escolha ao PL, a segunda escolha ao Partido dos Trabalhadores, a terceira ao PL, a quarta ao Partido dos Trabalhadores, a quinta à União Brasil. E daí nós temos uma regra proporcional. Eles escolheram a CCJ, nós escolhemos a saúde. Eles escolheram a educação, nós escolhemos a Comissão de Fiscalização e Controle. E a União Brasil fez outra escolha. Enfim, a partir da regra, então, proporcional, se você não tem um entendimento, aplica-se o regimento. E qual seria o entendimento possível? Só há um acordo de rodízio na CCJ. A partir daí, não há acordo de rodízio. Há acordo do tamanho de cada uma das forças, de cada um dos partidos. Essa é a regra regimental. Perdão, Thales, pode seguir. Acho que a gente está com um probleminha com o seu áudio, Thales. Isso, agora sim. Não, liguei. É que eu desligo para não atrapalhar. Muito educado da sua parte. Afinal, o senhor acha que o governo articulou bem ou não articulou bem nessa divisão das comissões? Não houve erro do governo, da ala governista, da articulação governista nessa divisão das comissões? Essa divisão das comissões não depende da articulação do governo. A votação das matérias dentro das comissões depende da articulação do governo. Nós vamos avaliar se a base do governo vai estar coesa, firme e determinada, e se será por nós aprovada ou reprovada, dependendo de como ela se comportar na hora de debater. O que a Gleisi Hoffmann disse mostra que o governo esperava que o PL não indicasse esses nomes, que havia uma expectativa de que houvesse uma interferência do Arthur Lira para o PL não indicar esses nomes. E o que ocorreu mostra que essa expectativa do governo estava errada. Ou seja, houve uma falha aí, ou então a Gleisi Hoffmann está falando uma loucura, uma besteira. Não, eu respeito muito a opinião da presidenta Gleisi Hoffmann. Agora, o líder do governo, José Guimarães, acompanhou de perto essas negociações. E a questão central é que, na última hora, o que vale é a decisão de cada um dos partidos. E contra isso, não há
nenhum tipo de instrumento, não há o que se fazer. Se o Partido Liberal quer indicar a pessoa A, é direito dele, é princípio básico da democracia. Contra isso, nós não temos o que fazer. A sociedade brasileira tem jeito de fazer uma coisa: não eleger esses deputados na próxima legislatura. É o jeito. Fora disso, nós vamos para o arbítrio. Fora disso, nós vamos para um movimento não democrático. Sinto muito. Eu não gostaria de ver essas pessoas na presidência desses órgãos colegiados. Agora, ou nós respeitamos a democracia, os princípios regimentais, ou não respeitamos. Agora, eu vou medir a articulação do governo quando as matérias que interessam ao governo estiver sendo debatidas nesses colegiados. Eu vou cobrar do presidente Arthur Lira quando estes presidentes, e se estes presidentes, não seguirem as regras do regimento. Agora, se eles estiverem seguindo as regras do regimento e a Constituição, eu preciso respeitar. Você estava falando muito também, deputado, sobre... A gente tem visto, né, deputados governistas em geral falando que esse ano a base está mais consolidada ali, que isso vai impactar na formação dos colegiados como um todo, mas já que você estava comentando então da discussão das pautas, que é nesse momento que vocês vão entrar com a discussão e com a preocupação, queria um pouquinho sua visão para a gente encerrando aqui a conversa sobre o clima e o momento em que essa mudança aconteceu, né? A gente vê a base bolsonarista agora já bem mais inflamada depois dos atos que a gente acompanhou aqui em São Paulo, já tem notícia também sobre querer aumentar esses atos pelo Brasil, tem a discussão de ano de eleição também acontecendo, alguns deputados falando que as discussões nas comissões vão ser esvaziadas por causa da eleição. No campo de vista ideológico e das narrativas que estão acontecendo, esse espaço maior do bolsonarismo voltando aqui agora esse ano, como que você vê essa movimentação e o espaço que vai ser ocupado nas comissões agora em torno disso, o clima disso tudo? Nós temos um processo de polarização que persiste na sociedade e, portanto, persiste dentro do parlamento. Nós vamos ter que trabalhar com essa realidade. No entanto, é um ano legislativo mais curto, é um ano muito intenso, de muitas decisões, mas em pouco espaço de tempo. Nós temos agora, nesse primeiro semestre, 4 meses de possibilidades de reuniões nas comissões. Então, e o segundo semestre tem processo eleitoral nos municípios. Penso que haverá, então, no primeiro semestre, uma concentração destes debates. No segundo semestre, nós teremos uma agenda mais eleitoral. Fala nisso, só uma última pergunta, por favor, deputado. O PT tem a segunda maior bancada na Câmara, né? Qual é, hoje, a principal prioridade do partido para esse ano parlamentar? Uma coisa que o PT não vai abrir mão, que não tem discussão, não vai abrir mão, que é prioritário. Qual é isso? Qual é a bandeira do PT para esse ano? A reforma da renda. Nós queremos que haja o envio do projeto de lei aqui para a Câmara dos Deputados, onde nós teremos a reforma da tributação da renda e a tributação sobre o patrimônio. Esta é a nossa prioridade de votação, de debate neste primeiro semestre e de votação neste ano. Tem um conjunto outro de medidas eu vou dizer, que dão sequência à reforma tributária no que diz respeito ao consumo, mas, na nossa opinião, o que deve ser debatido e votado esse ano é a tributação da renda e do patrimônio.